Olha só o timaço de convidados de hoje. Vou receber também o doutor Daniel Canotti, deve ser isso, oftalmo, viu, gente? Vamos falar sobre catarata, né? Todo mundo sabe que catarata é um dos grandes, né, inimigos, vilões aí que atinge muita gente. Doutor, bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, Ana? Bom te ter aqui. Muito Catarata, e aí? Grande vilã, né? Com certeza. Gente, a gente sempre fala catarata. A catarata é a principal causa de cegueira reversível no país. Ainda de cegueira? Mas reversível, graças a Deus. Graças a Deus, né? Com certeza. E o que tem de novidade, doutor? Bom, a gente sabe que a cirurgia de catarata, cada vez a tecnologia está mais avançada, a cirurgia cada vez existe um avanço em cima disso. Aquela cirurgia a laser que antigamente falavam, uma cirurgia a laser, na verdade é uma facomulsificação. Que antigamente se falava laser, mas ainda não era utilizado um laser na catarata. Hoje em dia, sim, foi inventado um laser chamado femtosecond, que através de uma máquina 3D, os cortes que são feitos na córnea para a entrada... Pode mostrar pra gente, explicando, né? Para quem tem em casa, a gente tem uma noção mais ou menos como que é a cirurgia. Essa parte da frente é a córnea, tá? Vamos dar um close aqui, gente. Você quer pegar? Sim, com certeza. Pode mostrar. Essa parte da frente aqui é a nossa córnea. Tá? É o que a gente consegue ver na frente do olho. A catarata, na verdade, é aqui dentro, na parte intermediária do olho. Desculpa. É meu olho. Tô de olho em você. Então, nessa parte daqui, a gente tem uma lente chamada cristalino. Tá. Esse cristalino, que com o tempo ele é transparente, e com o tempo, com a idade, essa transparência vai sendo perdida. Ela vai se opacificando e, na maioria das vezes, vai atrapalhando a visão. Com certeza. As pessoas idosas, existem alguns casos de pessoas mais novas com uso de corticoide, medicamentos, uveíte, que seria uma inflamação, trauma, mas essa parte aqui vai opacificando. E os raios que caíam perfeitamente na retina, para ser decodificado no cérebro, agora começam a sofrer uma certa dificuldade de cair com essa nitidez e a gente precisa fazer a cirurgia. E como que é essa cirurgia hoje, a mais moderna? A gente entra com... faz uma incisão autocelante, que na verdade depois nem precisa suturar, porque a gente faz essa incisão, faz a facomulsificação, para como se fosse quebra esse cristalino em pequenos pedacinhos e depois aspira, tá? Depois disso é implantada uma lente. Hoje em dia... cristalina, né, que já vem... Sim, e é já calculado o grau da pessoa para tentar deixar o mínimo grau possível. E hoje em dia existem lentes que conseguem corrigir até para perto e para longe, que seria multifocal. Com certeza. A gente, dependendo do caso, sendo bem escolhido, na mesma cirurgia a gente consegue corrigir o grau de longe e de perto. Claro, sendo muito bem escolhido o paciente, que não é qualquer pessoa que consegue se adaptar Quem tem bem. contraindicação, doutor, para cirurgia? Os diabéticos conseguem fazer essa cirurgia? Sim, mas primeiro a gente precisa controlar bem o diabetes, porque isso é o mais importante, porque a cicatrização pode ser alterada devido ao diabetes, até a própria anestesia ou o próprio anestesista precisa do diabetes controlado. Então, o diabetes precisa ser controlado para aí sim fazer a cirurgia. A retina tem que ser bem estabilizada também, se existir a retinopatia diabética. A gente trata com laser, faz tudo para poder começar a cirurgia. Isso estabilizado, estando tudo certinho, o diabético também pode fazer a cirurgia desde que o diabetes esteja bem controlado. Uma grande novidade na medicina, né? Com certeza. Colocar pra perto e pra longe. Sim, incrível. Seria a multifocal. Que eu acho que é o grande desafio, né? Com certeza. E essa lente a gente entra de uma forma que ela entra dobrada, ela é dobrável. Então a incisão que a gente faz é mínima. A gente entra, quando entra lá dentro, ela se abre. E aí sim a gente não Doutor, uma vez que você tem a catarata, ela pode desenvolver alguma outra enfermidade ou não? A catarata, na verdade, a gente precisa fazer todos os pré-operatórios bem feitos pra gente ver o tipo de... o tamanho da catarata, se existe alguma contraindicação para lente, para qualquer problema. Agora, vamos dizer, a retina mais frágil, a gente precisa fazer um mapeamento de retina antes, porque se a pessoa for um alto míope, ela pode ter lesões na retina, alguns buraquinhos chamados de roturas, que na hora da cirurgia isso pode facilitar um descolamento de retina. Então a gente faz todo um preparo para aí sim fazer uma cirurgia bem segura, né? Com certeza. E qual é o tempo de recuperação? A gente diz sempre 2 semanas para evitar de abaixar a cabeça, porque essa lente está cicatrizando lá dentro, para evitar dela se deslocar. Evita aquele vapor quente, pegar peso, sauna, tudo isso para evitar colocar mão suja, para não ter infecção. Mas coloca 2 semanas, 1 mês, a pessoa já começa, no primeiro dia, sendo uma cirurgia perfeita,
de um dia para o outro ela já consegue enxergar muito melhor do que ela estava. Mas a gente toma todos os cuidados para evitar uma complicação depois da cirurgia. Certo. O telefone está liberado, viu, gente? Quem está em casa tem alguma dúvida sobre catarata, aproveita, pode ligar. Claro que a gente está falando sobre catarata, mas se você quiser fazer alguma pergunta, astigmatismo, miopia, né? O doutor está aqui para a gente entender. Uma coisa anda caminhada da outra, seguida da outra ou não? O astigmatismo. A pessoa que tem o astigmatismo também existe uma lente, que a lente básica não consegue corrigir o astigmatismo. Doutor, você pode pegar seu olho e colocar aí, viu? Sim. Explicando, que é bom que a gente está em casa, a gente não tem noção. Nessa parte, como eu estava falando, na lente, né? Então, a lente que a gente implanta... é uma lente bem fininha, né? É bem fininha e entra dobrável, ela é perfeita, ela é feita de um material. E o astigmatismo, como eu estava falando, a lente básica não corrige. Como ele tem um eixo, ele precisa ser corrigido naquele eixo certinho. Então, na lente já vem uma marcação para na hora de implantar a lente, a gente coloca ela naquele eixo e o astigmatismo também é corrigido dentro da cirurgia, dependendo do astigmatismo que a pessoa tem. Maravilha! Tudo a gente consegue corrigir com... Tá melhor. Eu já volto. Vou dar só um pontapé inicial aqui e eu já volto, doutor, pra gente fazer mais perguntas. Fiquem à vontade. Fê, tem pergunta pro doutor sobre catarata? Tem sim, a Joana quer saber se nenê pode ter catarata? Neném pode ter catarata, doutor? Criança? Existe a catarata congênita, que a gente precisa detectar. Primeiro, existe o teste do olhinho, que é feito o teste do reflexo vermelho, feito na paternidade. Na dúvida, a gente precisa encaminhar para o oftalmologista, para nós avaliarmos a parte da catarata, a retina, porque qualquer alteração desse reflexo vermelho pode ser uma catarata congênita e deve ser operado logo, porque se não for operado logo, existe ambliopia e o olho não vai conseguir desenvolver no futuro. Então existe sim a catarata congênita. Certo. Tem mais perguntas, Fê? A Maria, ela quer saber a catarata, se você não nasce, não tem ela começa a aparecer a partir de qual idade? O normal é ela começar a aparecer com a idade, mais ou menos 50, 60, só que existem esses casos, como eu falei, de medicamentosa, que seria por corticóide, um uso prolongado de corticóide, remédio, né? pancada, trauma no olho, inflamação, isso pode ser em mais jovens, até diabético costuma desenvolver um pouco mais cedo. Mas essa média de 50, 60, bem mais... que eu tô longe. Tá bem longe, tá bem longe. Muito longe, amor. Agora que eu te pedi em casamento, tá muito longe, tá? Imagina, você já pede em casamento, tá beirando a catarata. É difícil fazer um pedido de casamento ao vivo, né, doutor? Ainda bem que ele falou assim, imagina se ele dissesse não. Eu ia tremer também. Você ia também? Você ficou tenso por mim, não ficou? Acho que todo mundo ficou tenso, né? Quem diz não pra Nani? Ele ia dizer, imagina se ele fala não. Com certeza. Eu voava lá Ele naquela não vai cozinha falar aqui. não. Eu ia entender por quê. Se ele fala não, tem um monte aqui falando sim que eu sei. Tem um monte? Ah, Tem muito que fala assim aqui, tem nada. O Salatiel, que é meu amigo. O Salatiel Araújo, ele ia falar, eu aceito, Nani, eu caso com você. Doutor, quais são as suas redes sociais? Onde fica a clínica? Qual é a clínica para quem está em casa? É bom a gente ter sempre esse telefone em mãos. Sim, o importante é a profilaxia. Fazer o exame para detectar qualquer doença. Com certeza. A clínica fica na Zona Norte de São Paulo e a clínica é Clock, o site seria www.clockoftalmologia, o Clock é CLOK, oftalmologia.com.br. Qualquer dúvida que tiverem que não deu tempo para responder, podem mandar que a gente... E eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui e volte muito mais vezes, Muito tá, obrigado, doutor? será um prazer. Obrigada, tá? Obrigado a vocês.